Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender aí a geografia da Bahia, um dos estados aí mais populosos de toda a Federação Brasileira e o estado mais populoso de todo o Nordeste do Brasil. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, pessoal, nós já fizemos uma afirmação aqui que a gente tem que esclarecer. Nós acabamos de dizer que o estado da Bahia é o estado mais populoso do Nordeste. E aí vem uma pergunta, professor, o que é um estado populoso? Nós temos um conceito, de populoso e povoado. Populoso é quando eu tenho uma grande população absoluta. E o que vem a ser uma população absoluta? É a quantidade efetiva de habitantes de uma dada localidade. O estado da Bahia é o estado mais populoso de todo o Nordeste e um dos mais populosos de todo o Brasil. Isso se contrapõe ao conceito de povoado. Povoado é quando eu tenho uma grande densidade demográfica, ou seja, quando eu tenho uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai ter a oportunidade de perceber que 40% da população baiana habita o meio rural. Então, embora o estado seja um estado populoso, ele não é um estado densamente povoado. Ele não tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai perceber que o estado da Bahia é o estado que faz fronteira com o maior número de estados do Brasil. Não somente estados da região Nordeste, mas também estados do Sudeste. A Bahia, por exemplo, faz fronteira com Minas Gerais, e Minas Gerais é um dos estados mais ricos, mais populosos e mais desenvolvidos de todo o território nacional. A gente sabe que essa diversidade de fronteira com os estados e a fronteira com o estado de Minas Gerais, além de nós termos um estado muito populoso, vai dar características econômicas, sociais e políticas de maior importância para o estado da Bahia, se comparado a outros estados da região Nordeste, embora, obviamente, não desmerecendo qualquer outro estado da federação, mas é apenas pelo fato da sua dimensão geográfica, da sua população, o número de estados que ele faz fronteira imediata com a região sudeste, que é a área mais industrializada e desenvolvida do país. Coloca o estado da Bahia numa condição privilegiada, em relação a outros estados do Nordeste brasileiro. Então vamos lá, vamos tentar entender cada uma das características do estado. Vem comigo, pessoal. Então, a Bahia, como dissemos, é o estado mais populoso de toda a região Nordeste. Situa-se ao sul dessa região, fazendo fronteira com 8 estados. É o estado brasileiro que mais tem fronteira com outras unidades da federação. Faz fronteira com Alagoas, com Sergipe, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Tocantins. A gente sabe que se a gente pegar do leste em direção ao oeste, nós vamos encontrar na Bahia, primeiro, uma fronteira imediata com o Oceano Atlântico, e à medida que eu vou para o oeste, eu tenho então fronteira com estados como Goiás e como Tocantins. Aqui, no estado de Goiás e Tocantins, sobretudo Goiás, que vem aí sendo marcado por uma forte capacidade de produção agropecuária. E, portanto, a Bahia é mercado consumidor, mas é também canal de exportação de outros estados que passam pelos portos da região. Bom, se nós já entendemos, então, o estado da Bahia como o estado mais populoso, que faz fronteira com o maior número de divisas e que faz fronteira lá com Minas Gerais e com o Oceano Atlântico, nós podemos então dizer que a localização geográfica da Bahia é uma localização
privilegiada, além de ser, obviamente, né, o berço da nação brasileira, né? É por lá que nós vamos ter a entrada massiva num primeiro momento, né, de portugueses e depois de negros trazidos como escravos da África para o nosso território. Portanto, a importância histórica, a importância econômica, né, e a importância... Então, essas características, né, marcantes do estado da Bahia lhe coloca numa condição privilegiada, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista populacional, sob o ponto de vista histórico. Para nós começarmos, então, a entender a Bahia, a gente vai começar tentando entender a condição climática, as características físicas do estado, beleza? Então vem comigo, vamos tentar entender isso aqui, né? Então nós estamos falando para você, pessoal, a respeito da geografia da Bahia, e nós vamos começar entendendo lá o clima. O clima predominante na Bahia é o clima tropical. Lembre-se você, né, que o clima tropical é aquele que se encontra, né, na zona intertropical. Portanto, entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. A Bahia está nessa zona intertropical. E como nós sabemos que os raios solares batem perpendicularmente à linha do Equador, e que a Bahia está mais próxima, né, da linha do Equador, nós vamos encontrar nesse clima, então, o quê, né? Primeiro, elevadas médias térmicas, ou seja, a temperatura, né, na Bahia é uma temperatura elevada, pouca amplitude térmica anual. E o que é a nossa amplitude térmica anual? É a diferença entre a maior e a menor temperatura observada no ano. Então, via de regra, essa amplitude térmica é pequena. Via de regra, eu vou encontrar lá um verão chuvoso e um inverno relativamente seco. Nós vamos encontrar a presença, né, predominante de uma massa de ar chamada de massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida. Nós vamos observar, então, nessa região, elevada média térmica, pouca amplitude térmica anual, variação entre a maior e a menor temperatura média observada no ano, um verão chuvoso e um inverno relativamente seco, a presença de uma MTA, uma massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida, e isso vai dar as características climáticas predominantes do estado da Bahia. Bacana? Legal? Vamos revisar? Vem comigo, pessoal. Vamos apagar aqui as características de clima para a gente revisar a nossa primeira característica da geografia baiana. Então vamos lá. Quais são as características físicas, né? Então, eu tenho lá que o clima predominante é o clima tropical e, portanto, com temperatura média anual considerada elevada, varia entre 19 e 26 graus Celsius. As temperaturas mais baixas, né, que podem chegar a 6,1, ocorrem nas áreas mais elevadas, porque um dos fatores determinantes do clima é a latitude. É a medida em graus a partir da linha do Equador. Nesse sentido, a Bahia é privilegiada porque ela está mais próxima da linha do Equador. O nível de insolação é maior, portanto, teoricamente, temperatura também. Porém, um segundo fator do clima é a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E é exatamente lá, nas áreas como da Serra do Espinhaço, onde a altimetria é maior,
que a temperatura é menor observada dentro do estado. Então, ocorre nas áreas mais elevadas, como a Serra do Espinhaço, enquanto as mais altas se encontram no interior, na área de sertão, como, por exemplo, o município lá de Remanso, que chega a temperatura a 41 graus. É preciso que a gente se recorde das micro-regiões da região Nordeste, beleza? Então vamos puxar aqui o quadro para a gente lembrar, né? Quando nós pegamos o Nordeste brasileiro, eu vou colocar aqui a leste e aqui a oeste. Nós vamos colocar aqui a leste o Oceano Atlântico. Então, indo do leste em direção a oeste, ao interior do continente, a primeira área do Nordeste brasileiro e da Bahia é o que nós chamamos de Zona da Mata, que é a faixa litorânea, zona de Mata Atlântica, floresta tropical úmida, né? Saindo disso, eu tenho o Agreste, que é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Eu tenho o sertão, que é a área do semiárido, que é a área lá onde nós vamos encontrar elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, índice pluviométrico muito baixo, nível de evaporação maior do que o nível de precipitação, vegetação de caatinga, solo pedregoso e raso e por aí vai. E saindo do sertão, eu tenho lá o chamado meio norte, também conhecido como Mata dos Cocais, porque aqui, a oeste, eu já vou encontrar a floresta amazônica. Portanto, né, da mesma forma que o Agreste, ele é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão, nós sabemos que o meio norte é uma zona de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Então, as maiores médias térmicas observadas na Bahia são observadas aqui no sertão. A área onde você tem elevada média térmica, pouca amplitude térmica, baixo índice pluviométrico, muito pouca quantidade de chuva. Legal? Bacana? Então, do leste para o oeste, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Bom, nesse sentido, né, nós sabemos então que as médias térmicas mais elevadas são encontradas exatamente na porção do sertão baiano, né? Notadamente, a gente vai perceber isso lá no município de Remanso, que apresenta as maiores médias térmicas do estado. A média de precipitação varia de 363 milímetros, uma quantidade muito pequena de chuva encontrada no sertão, até 2.000 milímetros, que fica na planície costeira. Planície costeira, zona da mata, atuação imediata da massa tropical atlântica, que é uma massa quente, porém ela é úmida, ela vem carregada de umidade, né, do oceano. Então, no caso de Ilhéus, né, ela é a cidade mais úmida de todo o estado, com uma média, né, pluviométrica de 2.000 milímetros anuais. Quando eu vou para o interior, quando eu vou para o sertão, aliás, a palavra sertão para os portugueses significava interior, né? O índice pluviométrico chega a cair para 363 milímetros ao ano, né? Portanto, né, um percentual muito mais baixo do que Ilhéus. Eu preciso entender, então, a vegetação, né? E aí a gente vai perceber 3 conjuntos vegetativos na Bahia. Vamos colocar no quadro para você. Quando nós analisamos, pessoal, a vegetação, ela vai mais ou menos que acompanhar aquele mesmo roteiro que nós fizemos, do leste, Oceano Atlântico, em direção ao oeste, no sertão baiano. Então, o que eu vou ter, né? Na porção mais ao leste,
nós vamos encontrar lá, né, a chamada planície costeira, também chamada de oceânica, onde nós vamos encontrar a floresta tropical úmida. Essa floresta tropical úmida tem quais características? Ela é latifoliada, as folhas são largas, ela é uma vegetação densa, com grande biodiversidade, portanto, um grande número de espécies animais e vegetais, e árvores altas. Então, o que eu tenho, né? Eu tenho lá que na planície costeira eu tenho uma floresta tropical úmida, uma floresta que nós chamamos de Mata Atlântica, porque ela margeava todo o Oceano Atlântico, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, passando pelo território baiano. Latifoliada, folha grande, folha larga, uma vegetação densa, uma árvore do lado da outra, com grande biodiversidade de espécies animais e vegetais e com árvores altas, porque aqui o índice pluviométrico é elevado e, portanto, não há competição, né, entre a vegetação pelo mesmo nicho de água presente no subsolo. Bom, mas à medida que eu saio da planície costeira e que eu vou para a área do interior, onde eu vou encontrar um índice pluviométrico menor, automaticamente a vegetação se adapta. E aí nós temos um segundo conjunto vegetativo, que é a presença do cerrado. Então vamos lá. Vamos tentar entender o cerrado. Um outro conjunto vegetativo, então, da Bahia é a presença do cerrado. O que é o cerrado? Quais são as características, né? Primeiro, uma vegetação arbustiva arbórea. Nós vamos encontrar uma vegetação de casca grossa, raiz profunda, retorcida e espaçada. Se o índice pluviométrico é menor, pessoal, a vegetação será basicamente arbustiva, porque se ela for essencialmente arbórea, não há água suficiente no solo para poder umidificar essa planta e mantê-la viva. Então ela será essencialmente arbustiva, até mais ou menos 1,5 metros. Em alguns casos, nas áreas, né, onde nós vamos encontrar os chamados brejos, onde você tem um ponto altimétrico mais baixo, notadamente entre encostas de morros, ela pode eventualmente ser arbórea. É uma vegetação de casca grossa, portanto, para evitar a transpiração e, obviamente, resistir às queimadas naturais e antrópicas provocadas pelo ser humano nessa região. A raiz é profunda para poder achar água no subsolo, ela é retorcida, ela diminui a área de exposição à incidência solar e ela é espaçada para não competir pelo mesmo nicho de água presente no solo. Mas no sertão, portanto mais afastado do oceano, eu tenho lá a vegetação de caatinga, palavra indígena que significa mata branca. Então vamos lá, vamos entender a caatinga. Eu tenho um outro conjunto vegetativo, que é lá a caatinga. Então, é uma vegetação acinzentada, que vai se apresentar com uma casca grossa, raiz profunda, caducifólia, xerófita, formada basicamente por cactáceas.
é uma vegetação espaçada, é uma vegetação espinhosa. Então vamos ver se a gente entende isso aqui, né? Eu tenho uma vegetação acinzentada, né? Ou seja, tonalidade de cinza, por isso os indígenas diziam que era uma mata branca, era uma mata de caatinga. É uma casca grossa para resistir à perda de água e aos incêndios naturais e causados pelo ser humano. A raiz é profunda para poder encontrar água nesse subsolo. Ela é caducifólia, então a folhagem cai no período em que não chove para evitar a transpiração. Xerófita, portanto, muito adaptada a um clima semiárido, onde o índice pluviométrico é muito baixo, onde os indicadores de evaporação são maiores do que o de precipitação de chuva, formado basicamente por cactácea, portanto por cacto, né? Uma vegetação espaçada, completando aqui, para não competir, né, pelo mesmo nicho de água no solo, e uma vegetação espinhosa, né? Os espinhos, segundo os biólogos, foram folhas que foram se enrolando em torno de si, né, para evitar o nível de transpiração. Hoje virou um mecanismo também de defesa, né, para que alguns herbívoros acabam não comendo esse tipo de planta, ok? Então vamos voltar para lá, né, para o nosso quadro. Nós estávamos falando para você que a Bahia possui 3 grandes conjuntos vegetativos, né? Nós temos lá a floresta de Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado. A Caatinga se localiza em toda a região norte, na área de depressão, né, do Rio São Francisco e na Serra do Espinhaço, deixando para o Cerrado apenas a parte ocidental, portanto mais a leste. A floresta tropical úmida concentra-se no leste e no sudeste, não esquecendo que essa formação vegetal sofreu um forte impacto de exploração humana, antrópica, né? Primeiro com o ciclo do pau-brasil e depois com o crescimento das cidades e da industrialização. Ok? Então nós temos aí um conjunto vegetativo. Nesses locais de Mata Atlântica, hoje, se desenvolve um projeto de reflorestamento com o eucalipto. O problema do eucalipto é que ele solta uma toxina no solo para que outras vegetações não nasçam no seu redor, né? E isso causa uma perda de biodiversidade nessa área de Mata Atlântica, uma perda essa muito significativa. Bom, nós temos que falar da hidrografia. Sem dúvida alguma, a hidrografia baiana é formada por 2 conjuntos de rios, o que nós chamamos de rios permanentes e o que nós chamamos de rios intermitentes. Os rios intermitentes são aqueles que quando chove tem rio, quando não chove não tem rio. E essa é uma característica do sertão baiano. A gente só vai encontrar isso lá na área do semiárido baiano, portanto, na área da vegetação de caatinga, né? Observe que todo o restante do conjunto, né, hidrográfico da região é formado por rios permanentes. O mais importante deles, sem dúvida alguma, o Rio São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e é o único rio perene, que tem água durante todo o ano, que corta o semiárido nordestino. A gente sabe que nessa área da bacia do São Francisco, nós temos importantes empreendimentos. 3 deles são os mais importantes. A primeira é o complexo de hidrelétrica de Sobradinho, tudo bem, que fornece potencial de geração de energia para a Bahia e para quase toda a região Nordeste. O segundo grande projeto é a fruticultura irrigada às margens do São Francisco, produção, né, de frutas e de vinhedos, né, produção de vinho, né, de uva nessa região. E uma terceira ação agora é a transposição de águas do Rio São Francisco, que retira
parte da água do Velho Chico para levar para açudes no interior e para grandes cidades, né? Inclusive chegando até a Paraíba. E, portanto, a hidrovia nessa região também é algo importante, já que o Rio São Francisco é um rio quase que totalmente navegável e, portanto, é uma área de transporte de cargas, de passageiros, né, de comunicação, de pesca para a população ribeirinha e também para irrigação de produção. Nessa região se desenvolve mais intenso nos últimos anos a produção de soja e agora também, em larga escala, a produção de algodão. Então vem para cá. A hidrografia. Verifica-se na Bahia a existência de dois grandes grupos de rios. Um grupo que segue para o Atlântico são os rios chamados de exorreicos, que são rios que desaguam no mar, e o outro que segue para a bacia do São Francisco, formando uma grande bacia hidrográfica baiana. Quando nós olhamos aqueles que vão para o Oceano Atlântico, os mais importantes são o Vaza Barris, o Itapicuru, o Jacuíbe, o Paraguaçu, o Pardo, o próprio Rio Jequitinhonha, o Mucuri, o de Contas. O rio mais importante da Bahia, sem dúvida alguma, é o Rio São Francisco, porque nele nós temos aí um grande potencial energético para transposição de águas e agora para a cultura irrigada da soja, do algodão, da fruticultura, da vinicultura que se estabelece às margens do Velho Chico. Então, pessoal, em 1955... foi inaugurada lá a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, né, faz parte lá daquele complexo próximo a Sobradinho, situada na Cachoeira Paulo Afonso, entre a Bahia e o estado de Alagoas. É a maior reserva de energia hidráulica, hidroelétrica de todo o estado, impulsionando a economia local quando da sua inauguração. Dos rios que seguem em direção ao São Francisco e ao Oceano Atlântico, ambos apresentam rios temporários, como, por exemplo, o Vaza Barris, o Itapicuru, né, o Saliltre, o Jacaré, dentre outros, que têm os seus cursos que são secos no período do verão. Isso porque no interior, na área do semiárido, na área do sertão, né, chove no inverno, onde a temperatura diminui e a condensação de água é permitida, e o verão é seco. É o contrário do que ocorre na zona litorânea, onde o verão é chuvoso e o inverno é seco. A gente vai observar aqui a altimetria e a hidrografia, né, da região, né? Então, alguns rios aqui importantes, como o Rio Pardo, o Rio das Contas, o Paraguaçu, a bacia do Rio São Francisco, Rio Grande, Itapicuru, Vaza Barris. Lembrando, Itapicuru, Vaza Barris, né, são rios intermitentes, né? No período em que não chove, não temos rio nessa região. Importante na hidrografia do estado é que não devemos esquecer o Paraguaçu. Esse rio aqui, que muitas vezes é esquecido pela maioria, né, dos estudiosos, trata-se do maior rio genuinamente baiano. Ele nasce no Morro do Ouro, na Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, e atravessa cidades como São Félix e Cachoeira, até desembocar na Baía de Todos os Santos, entre os municípios de Maragogipe e Sauabara. Esse rio tem um papel importante no abastecimento de água para várias cidades, inclusive da região metropolitana de Salvador. Portanto, aí, né, não devemos esquecer do Paraguaçu. Qual é o relevo dessa região? Primeiro, a gente precisa lembrar o que é relevo. Relevo são as formas da crosta terrestre. Nós já sabemos que nessa região nós vamos encontrar basicamente dois grandes conjuntos de relevo, né? Nós temos, primeiro, a área de planície. Lembrando, planície é uma região mais ou menos plana, normalmente abaixo dos 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos inorgânicos,
areia, pedra, cascalho, barro, né? Argila, sedimentos orgânicos, né? Animais mortos, fezes, flores, frutos, sementes, né? E por aí vai. Nós vamos observar que toda a faixa litorânea da Bahia é uma área de planície. É a planície do litoral, também chamada de planície atlântica. À medida que eu vou em direção ao oeste, ao interior do estado, nós vamos encontrar um relevo eminentemente planáltico. Planalto, região mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos, né, de origem orgânica e inorgânica. E, eventualmente, nós vamos encontrar as chamadas depressões baianas, uma depressão relativa. O que é uma depressão relativa? É uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer, que pode ser entre dois planaltos ou entre duas planícies. A área da Bahia é formada por parte do planalto nordestino, né? Então a gente vai poder perceber que a média altimétrica do estado é superior a 200 metros de altitude. Então o estado é eminentemente planáltico. Só a área litorânea é que nós vamos encontrar uma área de predominância de planície. Bacana? Vem para cá. Relevo baiano classifica-se lá pela grande diversidade e pela existência de dunas, planícies e um planalto localizado na parte sudeste, serras e a depressão do Vale do São Francisco, que corta o estado. Essa depressão, lembrando, é uma depressão relativa, porque ela está acima do nível do mar. Depressão absoluta o Brasil não tem, que é aquela que fica abaixo do nível do mar. O ponto mais elevado é a Serra do Barbado, com 2.033 metros de altitude. A maior parte do território, 80% do território baiano, tem altimetria acima de 200 metros. Então, o estado é classificado basicamente como um estado montanhoso. Observando-se a Bahia no sentido litoral para o interior, identificamos as seguintes unidades de relevo. Primeira unidade, planície litorânea. Planície atlântica, né? A área do leste, fronteira com o Oceano Atlântico. Suas terras encontram-se abaixo dos 200 metros de altitude, apresentando pequenas elevações, morros e colinas, cujos solos são férteis, né? Ocorrem mais para o interior. Rebordo do Planalto, né? Estão situados a oeste, portanto, né, entrando para o interior dos morros e colinas. São terrenos bastante acidentados, separando naturalmente a planície litorânea da área do Planalto. Mais para o interior, Planalto ocupa a maior porção do estado, subdividindo-se em Planalto Sul Baiano, Espinhaço, Planalto Ocidental. Depressão do São Francisco, depressão são franciscana, área de relevo mais baixo em relação àqueles que estão à sua volta, acima do nível do mar, que abriga a maior parte do leito do Rio São Francisco. E aí nós temos da planície sedimentar, passando para a planície costeira, planalto litorâneo. No número 3, no 4, nós temos a chamada Diamantina, no 5, né, a do Espinhaço, no 6, a Chapada Ocidental e no 7, as depressões interplanáuticas. Esse é o relevo. À medida que eu saio do litoral, eu vou tendo um ponto altimétrico mais elevado em direção ao oeste do território baiano. Bom, precisamos então entender as características humanas, né, da Bahia. Pessoal, primeira grande questão, né? A população do estado da Bahia, como já dissemos, é a mais populosa, né? Nós estamos falando de 14 milhões de habitantes. Portanto, o estado é um estado populoso, embora não seja um estado povoado. Isso porque, a gente vai ver daqui a pouco, a grande parte da população mora na zona rural. Aproximadamente 40% da população da Bahia está na zona rural.
São 415 municípios e é a maior população do Nordeste e a quarta maior população do Brasil. Densidade demográfica é a mesma coisa que habitante por quilômetro quadrado, né? Então, embora o estado da Bahia seja um estado populoso, com uma grande população absoluta, não é um estado muito povoado. Porque o conceito de povoado é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Como a quantidade é de 22 habitantes por quilômetro quadrado, está mais ou menos aí na média brasileira. Tudo bem? A composição demográfica da população é interessante. Nós temos lá aproximadamente 60% da população que mora na área urbana, enquanto que aproximadamente 40% da população mora no meio rural. E aí uma outra questão importante. O estado da Bahia é o estado que tem a maior parte da sua população na área rural e não na área urbana. As mulheres representam a maioria, 50,6%, né, são mulheres. E aproximadamente 49% da população é do sexo masculino. A gente observa que a maioria da população é considerada uma população jovem, entre 20 e 59 anos de idade. Lembre-se da classificação do IBGE. A população de 0 a 19 é uma população jovem, de 20 a 59 uma população adulta e de 60 anos ou mais é uma população idosa. A gente está chamando aqui de população jovem, mas é porque a população não é formada majoritariamente por idosos. Mas essa população, na realidade, a classificação correta seria uma população majoritariamente adulta e não uma população majoritariamente idosa, que seria com 60 anos ou mais. Lembrando apenas que na classificação oficial do IBGE, 0 a 19 jovem, 20 a 59 adulto, 60 anos ou mais idosos. A grande maioria da população da Bahia é formada por afrodescendentes. Lembrando que afrodescendente é todo aquele que tem, né, no seu tronco originário familiar, né, membros do grupo étnico negro trazido da África, né? Então nós vamos perceber que a imensa maioria é de afrodescendente. Segundo dados aí do IBGE, 63,4% da população se identifica como parda. 15,7% se identifica como preta, né? Apenas 20% da população é branca e 0,6% é amarela ou indígena. Então, o maior componente étnico da população baiana são os negros e os seus descendentes. Como é que funciona, pessoal, a economia da Bahia, né? A composição da economia do estado tem como base o setor agrícola, industrial e de turismo. Esse setor agrícola, inclusive nós já falamos, né? Uma maior relevância no cenário atual do plantio de algodão e de soja, além de vinicultura, produção de uva e vinho, fruticultura irrigada, todos esses ao longo, né, da bacia do São Francisco. Nós vamos encontrar no sul da Bahia e em parte do recôncavo baiano a presença do cacau, que foi uma indústria extremamente importante dessa região, e mais recentemente, em Camaçari, na Bahia, um polo industrial, né? Então são setores em Aratu, Camaçari, etc. e tal, que a gente vai encontrar um setor de industrialização que começa a ser mais pujante dentro do estado. Óbvio que a Bahia também é um reduto importante de atividades do setor de turismo, né? Turismo e lazer, sobretudo pelas magníficas praias que são encontradas ao longo da sua orla. Bacana? Mas vamos detalhar isso para você. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, o que nós temos lá, pessoal?
Na agricultura, né, vai se destacar lá a produção de mandioca, sobretudo na área do agreste e do semiárido, feijão, milho, cacau, sisal, soja, algodão, dendê e tomate. A fruticultura irrigada, né? A partir aí do coco, banana, laranja, manga, fruta de clima temperado como uva e melão, no perímetro irrigado lá do São Francisco. Na criação animal, destaca-se aí o setor bovino, e aí o setor bovino na zona de transição, que é basicamente ali no agreste baiano, e a criação de ovino e caprino. Ovino e caprino, ovelha e cabra, na área do sertão. Esse tipo de animal, a caprinocultura, é tradicional do estado baiano, porque é um animal muito rústico, come praticamente qualquer coisa, demanda uma quantidade muito pequena de água, o custo de manejo é muito próximo de zero, é um alimento muito apreciado nessa região e é um alimento que fornece proteína animal pelo leite da cabra e pela carne, mas ele também fornece o couro para a fabricação de selaria, de embornal, de vestimenta, indumentária do sertanejo. E, portanto, a criação de ovino e caprino, né, tem aí um elemento chave. Na mineração, as reservas de ouro, cobre, magnesita e materiais de construção, tanto quanto rochas ornamentais e urânio. Numa pequena escala, temos também o diamante. Embora a produção mineral não seja das mais significativas do Brasil, ela também está presente nessa região. No turismo, óbvio, o estado se classifica aí como um dos polos turísticos mais importantes do Brasil, não somente pela área de orla, mas pela presença, né, das festas juninas, a presença do carnaval, né, e outras comemorações emblemáticas da região. A Bahia apresenta um grande número de destino turístico que vai desde o vasto litoral, né, pegando ali a região de Porto Seguro, até o interior, onde o turismo ecológico se expande na Chapada Diamantina. A Bahia também tem se tornado destino de cruzeiros internacionais que chegam todos os meses no Porto de Salvador, né? Portanto, um dos portos mais importantes da região Nordeste e, com certeza, um dos mais importantes do Brasil. E aí, nós colocamos um mapinha aqui, que é para você identificar os potenciais dessa região, né? Costa das Baleias, Costa do Descobrimento na área do sul e do sudeste baiano, Chapada Diamantina com destino ecológico, o mesmo nos caminhos para o oeste, e aqui a Costa do Cacau, Recôncavo Baiano, Dendê, a Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros e os Lagos do São Francisco. Portanto, destino turístico nessa região é o que não falta. No setor industrial, né, ganha importância as indústrias químicas e petroquímicas do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que nos últimos anos atraiu inclusive um polo metal mecânico. A nova fábrica da Ford foi exatamente para essa região. Então, o polo petroquímico de Camaçari é importante. O Compec, que é o Complexo Industrial de Aratu, né, a CIA, né, e o Centro Industrial, né, de Subaé, e o CIS, né, o Complexo Industrial de Feira de Santana, na Bahia, vão dando novas características para a economia baiana. Lembrando que o Brasil vive um momento que nós chamamos de desconcentração espacial relativa das atividades econômicas. As atividades consideradas, abre aspas, de baixa tecnologia, como calçado, tecido, couro, eletroeletrônico, metal mecânico, automobilístico, autopeças, tudo isso tem saído da região Centro-Sul e indo para a Amazônia, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Um destino privilegiado tem sido exatamente o polo petroquímico de Camaçari, o complexo industrial de Aratu, o de Subaé e o de Feira de Santana, na Bahia. Então vamos detalhar isso para você, né? No Copec, né, ocupa uma área de 233 mil quilômetros quadrados,
de 233 quilômetros quadrados, na região metropolitana de Salvador, formado por uma centena de empresas que ocupam a área de produção em 2 áreas especializadas para o fornecimento de serviço às usinas. Os principais produtos são derivados lá da química fina, a petroquímica, termoplástico, metalurgia, fertilizante, celulose, cervejaria e serviços industriais. O importante aqui, o polo petroquímico de Camaçari, ele começou as suas operações em 78. Foi o primeiro polo petroquímico do país, né? É o maior complexo integrado do hemisfério sul. O polo tem mais de 90 empresas químicas e petroquímicas, cobrindo lá desde o setor automotivo, a celulose, metalurgia do cobre, têxtil e por aí vai. Com a atração de novos empreendimentos para a Bahia, Camaçari experimenta um novo ciclo de expansão, gerando mais oportunidades de emprego e renda. A nova fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, a fábrica da Grandene, produtora, né, de calçados, são exemplos dessa expansão. A de Aratu encontra-se a 18 quilômetros de Salvador, 150 quilômetros de rodovia interna que conecta os portos de Aratu e de Salvador, onde escoam lá os produtos industriais. Suas empresas totalizam 170 unidades da indústria química, metalmecânica, madeireira, alimento, metalúrgica, farmacêutico, têxtil, borracha, artefato de plástico, dentre outros. O de Feira de Santana, 110 quilômetros da cidade de Salvador, especializado em quê? Metalurgia, mecânica, derivado de borracha, processamento de alimento e de transporte. Além desses polos industriais, existem ainda centros de produção especializada na Bahia, como mineração, metalurgia, processamento de alimento, cacau, mármore, granito, plástico e tecelagem. Então, a característica econômica do Estado, ela começa a sair do setor primário, que marca o início das atividades, com a extração do pau-brasil, depois com o Nordeste açucareiro, plantação de cana-de-açúcar, depois com o ciclo do cacau, uma agricultura e pecuária de subsistência no Agreste e no meio-norte, para se tornar cada vez mais uma indústria, portanto, uma atividade do setor secundário, e agora também do setor terciário, com a área de turismo, comércio e turismo. O turismo gera 88 mil empregos diretos, 490 mil colocações nos últimos anos. O complexo industrial de Feira de Santana vem evoluindo nos últimos 5 anos, passando a abrigar cada vez mais indústrias, como cervejaria e a indústria de pneus, da Pirelli, e multinacionais importantes, como a Nestlé. Para que tudo isso funcione, nós precisamos de uma rede de transportes. E aí a Bahia tem alguns dos mais importantes portos do Nordeste brasileiro e do Brasil. Dentre eles, obviamente, o porto lá de Salvador, mas nós temos outros, né? Então a Bahia é o 6º estado brasileiro em riqueza, realizando mais da metade das exportações do Nordeste. Existem importantes portos marítimos no estado da Bahia, localizado basicamente na área petroquímica. O Porto de Salvador, na Baía de Todos os Santos, tem a capacidade para até 2.400.000 toneladas de carga ano, o que lhe coloca como um dos portos mais ativos do Brasil, junto com o Porto de Belém, no Pará, mas aí o Porto de Itaqui, no Maranhão, do Rio de Janeiro e de Santos, né, e outros portos na região sul do país. O Porto de Aratu, localizado também na Baía de Todos os Santos, no município lá de Candeias, tem 1.522.000 toneladas de carga líquida transportada por ano, 1.434.000 toneladas de carga sólida e 430.000 toneladas de produtos gaseificados do polo industrial, né, de Aratu e também de Camaçari.
vem se tornando ainda mais importante com o desenvolvimento do polo de Camaçari, um polo petroquímico, já dissemos, dos mais importantes, que vem atraindo um número cada vez maior de empresas para essa região. Mas nós temos também o Porto de Ilhéus, né, no sul do estado, que é uma área basicamente especializada no carregamento de combustível líquido. E aí, sobretudo, né, do processo de refino, né, de petróleo nessa região, portanto, óleo cru, né, mas também óleo diesel, óleo lubrificante, gasolina e querosene de aviação. Tudo bem? Já teve um importante papel nas exportações do estado. É importante lembrar que o importante porto fluvial está localizado no norte do estado, que é o porto de Juazeiro, ao longo do Rio São Francisco. A gente falou aqui, o Rio São Francisco é quase totalmente navegável, só não é totalmente navegável porque eu tenho a construção de usinas hidrelétricas como Paulo Afonso, Sobradinho 1, Sobradinho 2, que muitas vezes não tem eclusas, né, e não permite a navegabilidade plena do rio. Porém, né, esse porto fluvial, né, é um porto importante dessa região. Na Bahia está localizado parte de uma importante hidrovia brasileira, que é a hidrovia do São Francisco, que vai ligar lá o porto de Juazeiro, na cidade baiana de Juazeiro, até a cidade mineira de Pirapora. Ele equivale a uma distância aí de Salvador a Brasília, portanto, uma distância muito grande de navegação fluvial, para escoamento fundamentalmente de produção. E aí aquela produção que nós falávamos lá atrás, né? De soja, mas também de algodão, de frutas cítricas, agora de vinicultura, né? Parte disso é escoado pela essa hidrovia. Essa hidrovia, portanto, é o principal canal de ligação, né, hidroviário entre o Nordeste e a região Centro-Sul do nosso país. Finalmente, aí, as rodovias. O Brasil tem, né, uma malha basicamente rodoviária. Você se recorda que a rodovia, o sistema rodoviário, não é dos mais adequados para um país de dimensões continentais como o Brasil. É um sistema caro, porque ele utiliza um hidrocarboneto fóssil caro, que é o petróleo. Ele é poluente, ele tem baixa capacidade de carga, ele tem manutenção muito cara, ele é mais sujeito a acidentes, é uma modalidade lenta. E, portanto, países de dimensões continentais como o Brasil não utilizam essa matriz de transporte como a principal. No entanto, no Brasil como um todo, e na Bahia não é exceção, né, ela é a principal meio de transporte. Embora a gente vá observar, por exemplo, em Salvador a presença do sistema metroviário, o sistema ferroviário baiano ainda é muito incipiente. A maioria do transporte se dá pela via fluvial, né, ali ao longo do São Francisco, ou a navegação de cabotagem ou oceânica, através do porto de Iratu, né, mas também da Baía de Todos os Santos, ali o porto, né, de Salvador, ou se dá pela malha rodoviária. E nesse sentido, a gente sabe que isso é um erro, porque a malha rodoviária ela acaba agregando valor no sentido negativo da palavra ao preço do produto final, porque é uma matriz de transporte cara, né? Então os transportes baianos estão fortemente concentrados em rodovias. O eixo principal aqui é Feira de Santana e ele vai polarizar, né, todo o sistema de distribuição de passageiros e de carga pelo interior da Bahia e de lá rumo à exportação na zona portuária ou via rodoviária para poder atingir outros estados da federação, notadamente via Minas Gerais ou Espírito Santo para chegar no Centro-Sul ou em direção a Alagoas para chegar em região, né, do Nordeste, né, brasileiro como um todo. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos encerrando essa aula por aqui, né? Eu desejo a todos vocês um grandíssimo abraço, né? Muito boa sorte aí no seu certame, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Até lá!